Você enxerga o cisco no olho do irmão, mas finge não ver Samaria destruída dentro de si? Antes de medir o irmão, Cristo hoje pergunta: qual é a trave escondida no seu próprio coração? Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 22 de junho de 2026. Hoje, com São Paulino de Nola, você verá a história do santo, a liturgia do dia e um sermão com comentários de santos da Igreja baseados na Catena Áurea para responder diante de Deus. Você quer tirar o cisco do olho do irmão enquanto esconde a trave do próprio coração? História do Santo do Dia. São Paulino de Nola nasceu por volta do ano 354 na Aquitânia, no sul da França. Veio de família rica, recebeu excelente formação e fez carreira pública, chegando a governador da Campânia. Casou-se com Terácia e teve um filho, Celso, que morreu ainda pequeno. A dor que poderia fechar seu coração tornou-se passagem para Deus. Pela providência, Paulino encontrou homens santos como Ambrósio de Milão e Agostinho de Hipona, converteu-se, pediu o batismo e depois da morte do filho, ele e Terácia abandonaram as seguranças do mundo. Doaram grande parte dos bens aos pobres e abraçaram uma vida de oração, leitura da palavra, penitência e caridade. O homem do prestígio aprendeu a descer. O político respeitado tornou-se servo. O rico descobriu que a verdadeira riqueza é pertencer a Cristo. Depois da morte da esposa, Paulino foi ordenado sacerdote e mais tarde tornou-se bispo de Nola. Ali foi amado tanto pelos nobres quanto pelo povo simples. Não por buscar aplausos, mas por viver a humildade e a comunhão. Seus poemas e cartas não eram vaidade literária. Era fé transformada em amizade espiritual, doutrina vivida e amor concreto à Igreja. Num dia em que a palavra denuncia um povo que não escuta os profetas e um coração que vê o cisco no olho do irmão, mas ignora a própria trave, Paulino nos mostra outro caminho. Deixar-se corrigir por Deus antes de querer corrigir o mundo. Sua vida nos pergunta: queremos apontar o pecado dos outros enquanto protegemos a trave escondida em nosso coração? Convertamo-nos da soberba, da dureza e do julgamento sem caridade, e busquemos a comunhão da Igreja com humildade, escuta da palavra e amor aos pobres. São Paulino de Nola, rogai por nós. Agora, escutemos a palavra como quem aceita ser julgado primeiro por Deus. Na primeira leitura, Israel cai porque despreza os avisos do Senhor. No Salmo, o povo ferido clama por auxílio. E no Evangelho, Cristo nos conduzirá ao ponto decisivo. Antes de medir o irmão, é preciso arrancar a trave do próprio olho. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Síria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédios de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor, seu Deus. Desprezavam as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais, e os testemunhos com que haviam garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel.
e rejeitou-os para longe de sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor. Agora, desacelere o coração, o salmo do dia será cantado pela Marcela, e não passe por esse momento com pressa. Contemple com calma o povo ferido que pede auxílio a Deus e deixe essa oração revelar as brechas que só o Senhor pode reparar. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo e arrasastes as nossas fileiras. Vós estáveis, irado, voltai-vos. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Abalastes, partistes a terra, reparai suas brechas
Agora, vamos ao Evangelho. Escute como quem aceita ser medido por Cristo antes de medir o irmão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao seu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por São Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Você enxerga o cisco no olho do irmão, mas finge não ver Samaria destruída dentro de si? Esta é a ferida de hoje. A alma acostuma a apontar falhas, medir intenções, suspeitar, comentar, corrigir e condenar, mas não desce às próprias ruínas. Não olha para os altares falsos que construiu. Não escuta os profetas que Deus enviou. Não percebe que, antes de corrigir o irmão, talvez precise pedir ao Senhor: Reparai em minhas brechas, pois eu tremo. A pergunta que atravessa essa liturgia é simples e incômoda. Você quer tirar o cisco do olho do irmão ou arrancar a trave do próprio coração? Na primeira leitura, Samaria cai. Não por acaso, não por falta de aviso. Não porque Deus tenha abandonado seu povo sem antes chamá-lo de volta. O texto é claro. Israel pecou contra o Senhor. Adorou outros deuses, seguiu os costumes de povos pagãos, desprezou a aliança, não prestou ouvido aos profetas. Deus advertiu. O povo endureceu. A tragédia de Israel não começou com o exército da Síria cercando Samaria. Começou antes, no coração. Começou quando a palavra deixou de ser escutada. Começou quando a aliança virou lembrança e os costumes do mundo se tornaram norma. Começou quando os profetas foram tratados como incômodo. E nós? Quando começou a queda da nossa Samaria interior? Talvez não tenha começado com um grande pecado público. Talvez tenha começado com pequenas desobediências protegidas. Um ressentimento guardado, uma impureza negociada, uma oração abandonada, um apego cultivado, uma crítica constante aos outros para evitar o exame de si mesmo. A cidade cai por fora depois de já ter sido entregue por dentro. O salmo é o lamento de um povo ferido. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo e arrastastes nossas fileiras. A terra está partida, as brechas aparecem. O vinho recebido é atordoante. A alma sente que perdeu estabilidade e no fundo precisa admitir: nada vale o socorro dos homens. Essa frase é uma escola. Nada vale o socorro dos homens quando a brecha é espiritual. Não adianta maquiar a ruína com reputação, explicações, discursos, likes, títulos ou aparência religiosa. Se Deus não reparar a cidade treme. Se Deus não curar o olhar julga mal. Se Deus não converter o coração, até nossa correção vira arma. Então Cristo diz: Não julgueis e não sereis julgados. Mas cuidado, essa palavra não é desculpa para a covardia moral. Jesus não está dizendo que o pecado não deve ser corrigido. São João Crisóstomo é preciso. O Senhor não diz: não faça cessar o pecado, mas proíbe ser juiz amargo. Corrige, sim, mas não como inimigo que busca vingança. Corrige como médico que aplica o remédio. Que diferença existe entre o juiz amargo e o médico? O juiz amargo quer vencer, o médico quer curar. O juiz amargo se alegra por estar certo. O médico sofre ao tocar a ferida. O juiz amargo usa a verdade como pedra. O médico usa a verdade como bisturi. E nós, quando corrigimos, somos médicos ou carrascos?
Pseudo Crisóstomo denuncia uma falsificação comum. Há quem condene o irmão sob a aparência de piedade, mas por motivos suspeitos, rancores privados e exibição da própria justiça. Que atualidade assustadora! Às vezes chamamos de zelo aquilo que é apenas prazer em rebaixar. Chamamos de discernimento aquilo que é vício de suspeitar. Chamamos de defesa da verdade aquilo que é vaidade ferida. Cristo não proíbe a luz, ele proíbe a hipocrisia. Não manda fechar os olhos ao pecado, manda abrir primeiro os olhos para a própria trave. Com a medida que medirdes, sereis medido. Essa frase deveria nos tornar lentos para condenar, porque talvez Deus nos pese com a balança que usemos. Talvez a dureza que aplicamos ao irmão volte como um espelho diante de nós. Talvez a impaciência, com a fraqueza alheia, revele que esquecemos a nossa. Santo Agostinho aconselha: quando for necessário corrigir alguém, considere primeiro se você nunca caiu naquela falta. E mesmo que não tenha caído, lembre-se que ainda é homem e pode cair. Se já caiu e foi levantado, recorde sua fragilidade. Assim, a piedade precederá a correção, não o ódio. E se você estiver preso na mesma falta, não se apresse como juiz. Gema com o irmão e convide-o a lutar junto. Isso é profundamente cristão. Não é relativismo, é humildade. Não é dizer, como também sou pecador, não posso falar nada. É dizer, como também sou pecador, só posso falar com quem precisa da mesma misericórdia. A trave não é apenas um pecado maior, é uma cegueira maior. É aquilo que distorce tudo. A trave pode ser inveja, pode ser malícia, pode ser hipocrisia, pode ser uma ferida que virou lente, pode ser o orgulho religioso, pode ser o hábito de reduzir pessoas ao pior momento delas. Enquanto a trave fica no olho, até o cisco do irmão parece monstruoso. Quantas vezes vemos nos outros aquilo que recusamos tratar em nós? O controlador vê ameaça em tudo. O impuro suspeita de todos. O soberbo chama de arrogante quem não lhe obedece. O ressentido interpreta qualquer palavra como ataque. O preguiçoso critica o zelo dos outros para justificar a própria inércia. O olho doente não vê o irmão, vê a própria desordem projetada. Por isso Cristo chama: hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho. A palavra é dura, hipócrita. Jesus não a usa por delicadeza retórica. Usa porque há um teatro religioso em tentar curar o outro enquanto escondemos nossa doença. Pseudo Crisóstomo pergunta: com que intenção você diz ao irmão, deixa-me tirar o cisco? Se fosse por caridade, primeiro salvaria a si mesmo. Se não cuida da própria alma, talvez sua correção não queira curar, mas encobrir sua vida má com um discurso bom. Isso é uma tentativa terrível para quem conhece a fé. É possível usar a doutrina para fugir da conversão. É possível corrigir os outros para não se confessar. É possível falar de santidade para não tocar na própria miséria. São Paulino de Nola aparece como resposta viva a essa liturgia. Ele tinha prestígio, cultura, riqueza, carreira pública. Governador da Campânia. Homem respeitado. Poderia ter vivido medindo os outros do alto de sua posição. Mas Deus permitiu que a dor entrasse em sua casa. A morte do filho Celso abriu uma brecha que nenhuma honra pública poderia fechar. E Paulino não fugiu dessa brecha. Deixou que Deus a transformasse em porta. Aproximou-se de homens santos, recebeu o batismo, abandonou seguranças, doou bens aos pobres, abraçou oração, penitência e caridade. O homem, acostumado ao peso do cargo, aprendeu a leveza da humildade. O rico aprendeu que a verdadeira riqueza é pertencer a Cristo. O homem público aprendeu que antes de governar, corrigir ou orientar, era preciso ser governado por Deus. Essa é a conversão que hoje nos falta. Deixar Deus corrigir o nosso olhar. Paulino não se tornou santo por desprezar o mundo em palavras bonitas, mas por descer. Desceu do prestígio à caridade.
desceu da posse ao dom, desceu da imagem pública à vida de oração, desceu da autossuficiência à comunhão da igreja. Seus poemas e cartas não eram vitrine literária, eram amizade espiritual, fé compartilhada, doutrina vivida. Ele nos mostra que o coração corrigido por Deus aprende a corrigir de outro modo, com humildade, com vínculo, com amor à igreja, com atenção aos pobres. Israel não escutou os profetas. Paulino escutou a providência. Israel endureceu. Paulino deixou-se quebrar. Israel seguiu costumes pagãos. Paulino abandonou as seguranças do mundo. Israel caiu em deportação. Paulino encobriu liberdade na entrega. E nós, a quem nos parecemos? Há uma Samaria dentro de nós quando a alma não ouve mais, quando despreza os avisos, quando chama profeta de exagerado, quando troca aliança por costume do mundo, quando prefere falar da queda alheia a chorar sobre as próprias muralhas derrubadas. O Evangelho não nos chama a uma vida sem correção fraterna, ao contrário. Então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do irmão. O fim não é abandonar o irmão com seu cisco. O fim é enxergar bem, tirar a trave para poder ajudar, purificar o olhar para que a mão não fira, converter-se para corrigir como quem ama. A gente que usa não julgueis para nunca chamar pecado de pecado, isso também é mentira. Se o irmão tem um cisco, o cisco incomoda, irrita e fere a visão. Deve ser retirado. Mas ninguém deixa um homem com uma viga nos olhos operar delicadamente o olho alheio. Quer corrigir? Reze antes, examine-se, confesse-se. Pergunte se sua palavra nasce do amor ou da irritação. Pergunte se você aceitaria ser corrigido do mesmo modo. Pergunte se deseja salvar o irmão ou apenas vencê-lo. Essa pergunta pode mudar uma família, uma paróquia, um apostolado, uma amizade. O Salmo diz: Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Essa deve ser a oração antes de qualquer correção. Senhor, ajuda-me na minha angústia. Repara minhas brechas, mostra minha trave. Dá-me teu olhar. Sem isso, a palavra que deveria curar vira opressão. E há uma aplicação ainda mais íntima. Muitas vezes somos implacáveis com os outros porque não sabemos nos colocar diante de Deus como pecadores amados. A alma que não conhece misericórdia vira tribunal. A alma que se deixou perdoar aprende a ser firme sem ser cruel. São Paulino foi amado por nobres e simples porque sua humildade gerava comunhão. Ele não precisou negar a verdade para amar. Não precisou endurecer para ser fiel. Não precisou preservar riqueza para ser fecundo. Sua vida diz: uma alma convertida se torna casa, não pedra de acusação. Cristo hoje não pede que você arranque a trave para viver olhando só para si. Pede que você arranque para ver melhor o irmão. A conversão verdadeira não termina no espelho, termina na caridade. Quem se deixa julgar por Deus aprende a ajudar o próximo a voltar para Deus. Portanto, antes de apontar a queda de alguém, olhe para sua Samaria. Antes de medir o irmão, lembre-se da medida. Antes de corrigir, pergunte se sua mão é de médico ou de carrasco. Antes de falar, peça a Deus que repare suas brechas. E se precisar corrigir, corrija. Mas corrija como quem também foi salvo da ruína. Corrija com lágrimas interiores. Corrija sem prazer em humilhar. Corrija sem mentira, sem covardia, sem rancor. Corrija como quem deseja comunhão, não vitória pessoal. O propósito de hoje pode ser simples e difícil. Antes de julgar alguém, nomeie diante de Deus uma trave sua. Uma real, não genérica, não abstrata, e peça: Senhor, tira isso de mim, para que eu enxergue meu irmão como tu o enxergas. Que São Paulino de Nola interceda por nós, para que deixemos a soberba, escutemos os profetas que Deus nos envia
acolhamos a correção do Senhor e aprendamos a viver uma caridade que não fecha os olhos ao pecado, mas também não fecha o coração ao irmão. Novamente, São Paulino de Nola, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a olhar primeiro para a própria trave antes de medir o irmão, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe diariamente a Santa Liturgia Diária. E comenta aqui embaixo: qual trave você precisa pedir a Deus que arranque primeiro do seu coração? E para finalizar, Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São José, rogai por nós.